Foi em São José do Rio Preto que o engenheiro Jorge Abidanur alcançou o crescimento profissional e pessoal. E foi aqui também que ele envolveu-se com a política. Neste depoimento ao Resgatando a História, o ex-vereador fala da legislatura de 2009 a 2012 e de seus principais projetos. Bom, eu sou engenheiro, formado em Uberaba, nascido em Uberaba, Minas Gerais. Conheci minha esposa Adriana lá, quando estudávamos na universidade. Posteriormente casamos e viemos desenvolver a nossa vida de família aqui em Rio Preto. E sou muito grato a Rio Preto, a cidade como um todo, que me acolheu. Aqui nasceram meus filhos, meus dois filhos, o Eduardo e o Leonardo, que me dão e sempre me deram bastante assim satisfação e orgulho de ser pais deles pelas conquistas que eles já tiveram. De forma que eu vim de Minas, mas Rio Preto está no meu coração. Estou aqui há 35 anos e gosto da cidade, aprendi a me dedicar, a participar da vida da cidade através da inserção, né, da minha pessoa e da minha esposa também, em alguns segmentos da sociedade riopretense. Por exemplo, participei e participo ativamente da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Preto. Lá já ocupei quase todos os cargos possíveis em diretoria, em conselho, inclusive a presidência. Já fui presidente do Serviço Social da Redentora. Então, eu acho que é muito importante o cidadão, além de desenvolver a sua profissão e ganhar o sustento para a sua família, ele deve também participar da sociedade, da cidade em que ele vive. Minha inserção na vida política aconteceu muito naturalmente. Como ele disse, eu vim para Rio Preto e logo que cheguei, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, eu fui trabalhar na prefeitura como engenheiro, na Secretaria de Obras. Ali fiquei 5 anos e meio e aprendi muito sobre a profissão e sobre a vida da cidade, trabalhando como engenheiro na Secretaria de Obras. Depois passei no concurso na área de engenharia da Polícia Científica, deixei a prefeitura. E para minha surpresa, grata surpresa, o professor Manuel Antunes, quando foi eleito pela segunda vez, convidou-me para assumir a Secretaria de Obras. E aí foi que aconteceu a minha entrada, vamos dizer assim, na vida política, mesmo não tendo, naquela ocasião, ainda filiado em nenhum partido político. E depois, como secretário de Obras, eu acumulei a direção do Departamento de Água e Esgotos, repito, no segundo mandato do professor Manuel Antunes, e também aprendi bastante. O Departamento de Água e Esgotos é o SEMAI de hoje, né? Na ocasião era um departamento da Secretaria de Obras, muito ativo, porque cuidava da água e do esgoto da cidade, que já era uma questão preocupante na ocasião. Então eu sou muito assim grato ao professor Manuel Antunes por ter me convidado e ter me praticamente inserido na vida política. Depois, acabei ficando também secretário da Habitação do município no governo do Edinho Araújo, que foi também um prefeito que me prestigiou, com quem eu tenho assim bastante consideração e apreço também. Foi um prefeito que contribuiu muito para Rio Preto, né? Fazendo, por exemplo, a estação de tratamento de esgotos, a instituição do SEMAI. E então essa passagem pela prefeitura como secretário de obras do professor Manuel Antunes e como secretário da Habitação do governo Edinho Araújo contribuiu muito para minha satisfação e para eu poder conhecer um pouquinho da realidade de Rio Preto, o que a cidade tem de bom, o que a cidade precisa avançar, o que a cidade precisa melhorar. Isso consegui, com muita dedicação, fazendo paralelamente ao desenvolvimento da minha profissão como engenheiro. Eu acabei especializando dentro da área de engenharia, na engenharia de avaliações e perícias, que é o carro-chefe do meu escritório, a especialidade que eu desenvolvi ao longo da minha profissão.
Então, até então, eu consegui conciliar o desenvolvimento da minha profissão como perito na área de engenharia e a participação na vida política. Em 2008, fui eleito vereador aqui em São José do Rio Preto. Fiquei com mandato, evidentemente, de 4 anos. Procurei dar o máximo da minha dedicação como vereador, embora, repito, durante o meu mandato de vereador, continuei desenvolvendo a minha profissão de engenheiro. Foi também muito, vamos dizer assim, intensa a minha vida aqui na Câmara, porque eu tinha que desenvolver as duas atividades. Mas eu tinha uma assessoria muito boa que me auxiliava e eu, repito, eu dei o máximo de mim, consegui fazer 17 leis para o município que estão em vigor, algumas um pouco, vamos dizer assim, adormecidas, mas eu creio que com o tempo elas serão colocadas porque são importantes, muito importantes para a vida do cidadão, para melhorar a qualidade de vida, para poder valorizar a vida, vamos dizer assim, como por exemplo a lei do gesto do pedestre, né, que diz onde existe a faixa de pedestre, mas não há o semáforo. Por exemplo, aqui na Antônio de Godói, do Poupa-Tempo para o Mercadão, do Mercadão para o Poupa-Tempo. No aeroporto, em vários outros lugares, há essa faixa de pedestre e não há o semáforo para veículos. Então, a prioridade ali tem que ser do pedestre. O veículo que vem, ele tem, com o gesto que o pedestre faz, ele para e dá prioridade para que o pedestre, independente do sexo e da cor, transfixe a via pública com prioridade em relação ao veículo motor. O óleo de cozinha é uma coisa também muito intrínseca, né? Muito ligada ao dia a dia das nossas casas, né? E quando termina a vida útil do óleo que você utiliza, você não deve despejá-lo na rede de esgotos, na pia, porque vai poluir o meio ambiente. Ele vai ser levado junto com o esgoto, coletado junto com o esgoto e vai poluir o meio ambiente lá na frente. Então, nós demos uma destinação adequada onde você deverá colocá-lo dentro de um recipiente, uma garrafa PET, por exemplo, e dar um descarte mais adequado para não poluir o meio ambiente. Olha, eu acho que a Câmara ela é um retrato, né, um extrato da sociedade de cada cidade, né? Ela representa, cada vereador que está aqui tem uma história, tem uma característica, e eu acho que a questão da profissão, da formação profissional, da formação intelectual, ela não deve ser um pré-requisito, porque a democracia, ela dá essa prerrogativa, né, do povo escolher quem ele quiser, independente do cidadão ser formado ou não. Agora, e cada um tem que entender como que ele atua, né, definir uma linha de ação. Eu defini a minha linha de ação, evidentemente, em função da minha profissão, em função daquilo que eu acredito, em função daquilo que eu entendo, que aprendi um pouco durante a minha vida e pude aplicar como vereador. Aliás, eu tenho uma descendência de árabe, né? Meus pais são árabes e a gente tem uma característica de dedicar o máximo possível, com muita garra, com muita determinação, e eu consegui, como lhe disse agora há pouco, conciliar minha vida profissional na vida política aqui como vereador. E eu fui votado, tive voto em todas as urnas da cidade. 1, 2, evidentemente, em algumas zonas eleitorais eu tive muito mais votos. Teve urnas que eu tive 16 votos, 10 votos, mas eu tive voto em todas as urnas. Isso significa uma penetração na cidade como um todo, né? Eu achei que foi interessante essa questão. E a campanha foi feita em cima de reuniões, foi feita em cima de visita a trabalhadores nas fábricas. E a minha esposa, Adriana, me ajudou muito, né, coordenou a minha campanha
meus filhos me ajudaram e meus amigos, né, em função da amizade e do relacionamento que fiz ao longo dos anos, desde quando estou em Rio Preto, como ele disse, há 35 anos. Eu acho que tudo soma, a minha participação como secretário, porque você faz muito contato, procurei também como secretário dar o máximo que eu pude, né, dediquei-me e consegui fazer também um bom relacionamento nas pastas que eu comandava e fora delas. Então, eu acho que contribui sim, porque dá visibilidade e você mantém o contato com as pessoas, que o político é isso, né? Tem que estar perto do povo. O sistema democrático, ele tem muitas falhas e comete, às vezes, algumas e várias injustiças, mas eu acredito que é o melhor sistema político que há. E eu acho que a democracia é isso, permitiu uma maior participação popular nas sessões da Câmara. Porque é o seguinte, o Poder Legislativo, ele é o mais acompanhado pelo povo, né? Aqui as sessões do Poder Legislativo, elas podem ser acompanhadas por qualquer cidadão, por qualquer cidadã, plenamente, né? Nos outros poderes nós não temos isso. Se você for no Poder Judiciário, você não pode assistir uma audiência, não é isso? Se você for numa abertura de licitação pública dentro da prefeitura, qualquer prefeitura, do Poder Executivo, você não pode participar da abertura de uma licitação ou de uma reunião de secretariado, não é isso? Então, o Poder Legislativo é o mais acompanhado e mais vigiado pelo povo. E eu acho que assim vai acontecer durante muito tempo. Mas essa participação popular é interessante, porque o vereador fica mais plugado, né? Mais ligado nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas decisões. E pode até sentir qual que é o anseio popular para decidir até como votar um determinado projeto, determinada matéria que está em pauta. Quando vereador, eu presidi 2 comissões que desenvolvemos um estudo pormenorizado sobre o trânsito da cidade e um outro estudo também minucioso sobre a questão das nascentes da nossa cidade. Então, vamos começar pelo estudo das nascentes. Nós levantamos todas as nascentes dos cursos d'água de Rio Preto, fizemos visitas em loco, por exemplo, a nascente do Rio Preto, que é o rio que abastece a nossa cidade. Rio Preto tem, no mínimo, 450 mil habitantes. Mais ou menos 150 mil, 1/3, é abastecido pelo Rio Preto. E os outros 2/3 por poços tubulares profundos, perfurados aí ao longo dos anos. Então, é muito importante preservar as nascentes, sob o ponto de vista da questão ambiental, né? E como que se preserva as nascentes? Preservando a mata ciliar e evitando que elas corram risco de passar a inexistir. Imagina a nascente do Rio Preto, que a principal dela é em Cedral, fora do nosso município. Então, nós levantamos e chegamos uma das conclusões que nós chegamos era da exigência, vamos dizer assim, da necessidade, melhor dizendo, de Rio Preto fazer um convênio com Cedral para poder investir na preservação da nascente do Rio Preto, e assim como de todas as outras nascentes dos nossos cursos d'água do município de Rio Preto e fora de Rio Preto, porque, como eu lhe disse, o Rio Preto abastece a nossa cidade, mas ele nasce fora do nosso município. Então, foi um estudo muito importante e que me deu também um pouco mais de conhecimento sobre a questão física dos cursos d'água da cidade. Nós pudemos levantar tudo isso e fizemos tudo em conjunto com a oposição, com a situação. Foi um trabalho interessante. A outra questão do trânsito. O trânsito hoje é um problema nacional, né? Todas as cidades, principalmente as cidades de porte médio, como Rio Preto, cresceram muito com relação ao aumento do número de veículos, né? Rio Preto tem uma média acima do Brasil. Aqui nós temos quase 1,5, um veículo e meio por habitante, ou seja, nós temos cerca de 300 mil, um número aproximado, de veículos emplacados aqui em Rio Preto.
São então 300 mil com chance, com possibilidade de estarem circulando. Evidentemente, não circulam todos simultaneamente. Agora, tem um outro fator que é importante. Rio Preto, ela tem uma grande influência regional. Então, qualquer canto da cidade que você for, você vai deparar com veículos de Mirassol, de Tanabi, de Palestina, de Monte Aprazível, de Cedral, de Uchoa, que também contribuem para que o trânsito de Rio Preto, em vários momentos do dia, principalmente em horários de pico, ele fique transtornado, né? E de forma que nós chegamos à conclusão, levantamos cerca de 50 pontos de congestionamento e fizemos uma conclusão propondo a elaboração de um plano diretor específico de transporte urbano. Plano diretor específico de transporte urbano que, aí sim, discutindo com a comunidade, fazendo um levantamento físico da cidade, se elaborar um plano global para a cidade relativamente ao trânsito, ao transporte. Aí se incluiria a questão dos ônibus, a questão de obras que ajudariam a desafogar o trânsito, como, por exemplo, viadutos e alargamento de ruas, faixas de ônibus e etc. De forma que, em função do que aconteceu nos últimos anos no Brasil e Rio Preto principalmente, aumentou muito o número de veículos e por isso há uma necessidade de se ter um estudo específico sobre o trânsito para poder tentar equacioná-lo, não só para hoje, mas para os dias que virão no futuro próximo. O vereador é parte integrante do poder legislativo municipal, né? E é o político mais próximo da população. Nós temos ainda uma cultura assistencialista, né, também, tanto por parte do político quanto por parte da população. E o vereador, como ele disse, ele está muito próximo, é o político mais próximo da população, ele tem muito contato no bairro em que ele vive e mesmo fora do bairro, ou seja, através da instituição, ele acaba atendendo as pessoas, acaba sentindo o que a população, de uma maneira geral, está precisando e está pretendendo e está pleiteando. Então, acho que é muito importante por isso. O vereador, ele tem um papel muito preponderante na vida da cidade, né? E a cidade é o organismo mais importante, como dizia já os poetas, o governador Franco Montoro, o homem como ser vivo, ele nasce na cidade, né? Quando você pergunta para uma pessoa de onde você é, a primeira resposta é a cidade em que ela nasceu, né? E não o estado. Quando você pergunta a pessoa onde ela fez a sua graduação, por exemplo, você vai responder que fez, você responde em qual cidade, qual universidade. Você não fala no estado que você cursou o seu curso superior. Então, a cidade é muito importante por isso, e o Poder Legislativo tem um papel fundamental. E, como ele disse, ele representa um extrato geral da cidade, né? Se você fizer e procurar a história de vida de cada vereador, cada um tem uma diferente da outra, e essa somatória é que forma o conjunto da Câmara Municipal, que eu acho que é importante, como representatividade. São José do Rio Preto é uma cidade que me acolheu, como ele disse. Aqui eu desenvolvi minha profissão de engenheiro, dei aulas na faculdade de engenharia por cerca de 10, 11 anos. Também é uma coisa que eu gosto, que dei aula no cursinho aqui em Rio Preto. Aqui nasceram meus filhos, aqui formei a minha família e aqui continuo desenvolvendo a minha profissão e procurando participar da vida de Rio Preto. Então, Rio Preto é uma cidade muito importante, é uma cidade, como ele disse, a maior parte da minha vida eu passei aqui, não foi nem na cidade que eu nasci, de forma que a Rio Preto é uma cidade cosmopolita, né, também, tem uma característica um pouco assim. E tem uma influência regional muito boa, que contribui também para o desenvolvimento da profissão, das profissões em geral. Tem uma área de saúde muito boa, né? Raramente você precisa sair daqui, acho que nenhuma especialidade.
E na área também do comércio, também é muito intenso, né? As instituições são fortes, procuram participar da vida da cidade, por exemplo, a CIP, por exemplo, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Preto, por exemplo, a Associação dos Médicos, os sindicatos em geral, de forma que Rio Preto é uma cidade que muita gente gostaria de morar e às vezes não teve a oportunidade como eu tive.